Então fala galera do canal Card Fight Vanguard BRJP, sou eu, Gabriel, aqui trazendo mais um vídeo super legal pra vocês, dessa vez a respeito do Card Fight Vanguard Overdress AD Era. Trouxemos o ponto de vista de dois jogadores aqui da comunidade, dois pontos de vista completamente diferentes, porém cada um coeso entre si, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Não esquece de deixar aí no comentário qual é a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, cada um, e valeu! Olá pessoal, sou o Muribeca, acompanho o Vanguard desde 2011, quando a primeira temporada estava começando, 4 episódios apenas. Eu sou jogador de OTT e estou aqui para fazer uma pequena análise de Overdress seguindo as pautas sugeridas pelo nosso campeão. Primeira pauta, visão sobre o anime em relação ao público-alvo e qualidade da obra até então. O anime está lindo, com personagens criados pela Clamp, um grupo famoso conhecido por obras como Code Geass, XX-Holic e Sakura Card Captors. Está com uma boa animação, personagens carismáticos e que fogem de padrões de arquétipo de personagem. Personagens esses que, mesmo quando possuem tais características, são apenas poucas características, não sendo resumindo apenas como a Imoto, o irmão mais velho, o protagonista, o gótico. Cada personagem já demonstra que vai além de arquétipos de personagens e interagem bem entre eles. Bushiroad, com o novo chefe do setor de Vanguard, estão apostando em uma aproximação diferente para o anime. Ao invés do seu clássico anime de card game que vai por mais de 30, 50 episódios seguidos, será um anime no formato de 24 episódios para a primeira temporada, que estará dividido em duas partes de 12 episódios, com uma temporada de intervalo entre as duas partes, que vai gerar um tempo de discussão entre os fãs e um hype para a continuação. Além disso, esse é um anime cujo público-alvo não são jogadores de card games ou fãs de Vanguard, e sim fãs de animes que não jogam card games. Ao atingir um público novo, voltando Vanguard para suas origens, com a principal característica que tornou o Vanguard de 2011 tão popular, por mais que seja um veículo para vender cartas, um comercial, por assim dizer, ele é um anime slice of life com elementos de card games, diferente de Yu-Gi-Oh! E Shadow Verse, que são animes de card games. Você vê o crescimento dos personagens em conjunto das cartas em seu dia a dia. Essa nova direção pode chatear fãs que assistem o anime apenas para lutas animadas com detalhes e cenas de ação. Porém, mesmo com isso reduzido, ainda é um anime de qualidade que já nos estágios iniciais está mostrando que coisa boa vem por aí na história. Estão explorando bem os personagens e suas características. Essa mudança no público-alvo já apareceu com grandes canais de animes como Mother's Basement, mencionando e recomendando a série. Essa mudança que apostaram é algo cujo verdadeiro impacto não vai vir de imediato, podendo ter um relapso nos primeiros. Porém, com apenas 3 episódios, 4 atualmente, já começou a atrair a atenção de Anitubers. O maior impacto disso vai ser esperado entre os episódios 12 e 13, ou seja, o grande período de intervalo, que é o período das duas partes, onde por alguns meses vai dar oportunidade para as pessoas que gostaram do anime compartilharem com os amigos, que terão tempo, motivação e incentivo para assistir enquanto esperam a chegada da próxima parte. Esse período deve acontecer um aumento enorme no número de fãs da série, pois novas pessoas, ao verem o anime e gostarem, vão recomendar. Ao recomendar os outros, os amigos vão ver que tem apenas 12 episódios, é fácil de assistir, e vão assistir também para poder acompanhar a tempo da segunda parte. E isso deve gerar muita animação e um aumento no público. Segunda pauta, o impacto positivo ou negativo na mudança do standard. A forma como o Overdress foi anunciado foi muito bruta, muito de repente, abruptamente, que gerou um impacto negativo enorme na comunidade. Isso em conjunto com a demora para soltar informação, uma prática que é muito comum no Japão, porém não por aqui, fez gerar ainda mais incerteza na comunidade como um todo.
Porém, mesmo com esse começo difícil e questionável, Overdress representa uma nova era, não apenas para a Vanguard, mas para a Bushiroad também. Grande parte de sua equipe foi substituída. Uma nova equipe de design, um novo produtor geral, Keita Mori, que cuida da equipe de design, marketing e tudo relacionado à Vanguard, está tomando excelentes decisões. Além dos já mencionados, ele está fazendo algo que até então não era de interesse da Bushi, a comunidade global. Keita Mori está olhando para o mercado global e pesquisando formas de dar suporte para as comunidades fora do Japão. Como uma de suas ações para isso, ele começou a fazer cartas para a comunidade, onde a comunidade envia perguntas e ele responde na forma de uma carta as dúvidas da comunidade, além de divulgar também os planos futuros da Bushiroad, tanto os relacionados às perguntas feitas, como planos futuros não relacionados. Pela primeira vez temos um canal de comunicação direto com a Bushiroad, que mostra que podemos ter mais fé nas palavras da empresa. Empresa essa cujo CEO se curvou prometendo que não iria acontecer mais rotações em Vanguard e que já tinha plano para 10 anos de Vanguard. Uma ótima notícia para todos nós. Também disseram que os 3 formatos vão ganhar suporte, tanto na forma de cartas como na forma de torneios. Terceira pauta. A empresa acertou em ter tomado essa decisão? Se sim, por quê? Se não, por quê? Mesmo que o começo dessa mudança tenha sido turbulento, a médio e longo prazo essa vai ser uma excelente decisão, tanto para a empresa quanto para os jogadores. Uma nova equipe de lançamento, um novo produtor, Overdress representa uma nova era para a Bushiroad, como mencionado na pauta anterior. Melhor forma de divulgação, redução do preço, melhor comunicação, muitos acertos estão sendo feitos e promessas estão sendo cumpridas. Um dos grandes problemas na era anterior, na era V, era a questão das promos, onde o Japão recebia cartas promos que são muito fortes e extremamente importantes para os decks, e a versão em inglês ficava sem receber por um tempo muitas vezes indeterminado. Porém, já foi resolvido isso e ações estão sendo tomadas para que isso não torne a acontecer. Teremos a garantia que as promos lançadas no japonês, se forem cartas realmente importantes para o deck, com certeza irão chegar também em inglês. Quarta pauta. Melhorias ou pioras no fator clã versus nação. Aponte as vantagens do ponto de defender. Cartas de nação é algo que já foi explorado anteriormente na forma dos Zeros Dragons e nos Progenitor Dragon. É algo que a comunidade queria que fosse mais explorado por ser um dos elementos menos tocados no jogo. O que as pessoas não esperavam era a mudança drástica, onde o deck inteiro iria se tornar baseado em ação ao invés de clãs individuais. Enquanto a princípio a variedade de opções cai de 24 clãs para 6 nações, na prática isso não acontece, pois dentro das nações ainda existem as características de todos os 24 clãs que estamos acostumados, e a forma que você monta o deck também amplia, podendo ter características de diversos clãs unindo forças para criar um deck, ou continuar como antes, onde todas as cartas seguem o estilo de jogo de algum clã do passado e todas as cartas possuem a mecânica comum esperado. O que faz com que a princípio seja algo negativo, na prática todas as características que amamos dos clãs continuam presentes, mesmo que se as unidades sejam novas após 3.000 anos terem se passados. A união em nações também permite expandir as unidades que possam aparecer, que nascem da junção de diferentes clãs. Um exemplo de potencial seria um grupo de anjos de Angel Feather que, não satisfeitos em serem médicos de combate ou por algum motivo não terem aptidões médicas, querendo ser apenas combatentes, possam entrar em contato e treinar ao lado de Royal Paladin para criar um novo grupo de Valkyrias. Ou, nesses 3.000 anos, diferentes grupos imigrantes podem acabar se reunindo nas regiões mais desérticas de Dragon Empire e criando uma cultura que lembra a cultura egípcia. Pequenos exemplos de como a união dos clãs em nações resulta não na diminuição de variedade, e sim no aumento dela. Além disso, essa variedade enorme de clãs torna difícil dar suporte constante e equivalente para todos eles. Também dificulta lojistas estocarem produtos, pois é bem possível que as pessoas não tenham interesse nas cartas da edição. Essa mudança para 5+1 nações apenas significa que é possível dar suporte igual para todos os clãs e nações ao mesmo tempo, sem o medo de passar meses e meses sem suporte ou expectativa.
pois todas as nações, com exceção de Lyrical Monastério, como de costume, irão receber suporte juntos sempre. Todas as edições sempre irão ter as 5 nações, aumentando o valor das edições e facilitando os lojistas estocarem e terem expectativas de venda, enquanto Lyrical Monastério irá receber suporte em edições exclusivas. Assim, os fãs desse estilo e sua nação podem ficar tranquilos comprando os produtos e tendo certeza que vão receber aquilo que querem. Quinta pauta: valores de mercado até então. Vanguard é um jogo que, com o passar dos anos, o custo necessário para se ter um deck decente vai caindo, se tornando mais acessível. A evolução das defesas perfeitas sendo um dos principais elementos. Nos primórdios do jogo, na longínqua data de 2011, as defesas perfeitas eram duplo R e uma das cartas mais caras dos decks, passando facilmente de $20 ou R$50 por aqui. Quando alguém queria começar a jogar, não era perguntado qual clã, qual estilo de jogo, o que a pessoa gosta. Era perguntado quanto você pode gastar na defesa perfeita. Os Trial Decks também deixavam muito a desejar, tendo apenas uma cópia do boss e muitas cartas diversas vezes irrelevantes, se fazendo necessária a aquisição de 4 decks para ter as 4 cópias do boss. Com a chegada de Vanguard G, os Trial Decks subiram de qualidade. Eles agora vinham com 2 cópias do boss do deck, 2 cópias de um stride, 2 cópias de uma defesa perfeita e 2 triggers com efeito. Uma evolução considerável e muito bem-vinda, tornando muito mais acessível o jogo, enquanto as boxes ofereciam defesas perfeitas com efeitos extras, dando defesas mais fortes com um preço equivalente ao antigo, enquanto as experiências sem efeitos extras se tornaram super acessíveis. Com a introdução de G-Guard no jogo, os Trial Decks evoluíram novamente, e em adição aos que já tinha, agora possuem também 2 G-Guardians, começando a partir do G-Trial Deck 13 e Virai Sovereignty, contendo cartas de Nubatama Shiranui, o que aumenta a acessibilidade do jogo. Com o reboot e a introdução de V, uma nova evolução chega, e os Trial Decks agora possuem 4 cópias de todas as cartas importantes. Você agora pode comprar apenas um Trial Deck e já ter um deck decente, enquanto a PG de maior raridade da vez, ao invés de vir com efeitos extra, era um Draw Trigger, liberando mais espaço para o Upgrade 1, resolvendo um problema antigo na hora de construir o deck. Seguindo o mesmo fluxo, com a introdução de D, uma nova evolução aconteceu. Os novos Starter Decks continuam com as mesmas maravilhas de sempre, 4 cópias de todas as cartas importantes e um Overtrigger, te dando um ótimo ponto de partida. Porém, diferente dos antigos Trial Decks no valor de 1.500 ienes, os novos Starter Decks chegaram por apenas 333 ienes. Isso significa que pelo preço que se comprava um Trial Deck antigamente, agora é possível pegar 4 Starter Decks, sobrando ainda 168 ienes para fazer um lanche, ou juntar um pouquinho mais e pegar outro deck. Vanguard D está mais barato e acessível. Além da história de como ele foi ficando gradativamente mais acessível com o passar dos anos, agora se tem também as edições principais, as boxes a $45, em comparação a V, onde as boxes variavam de 50 a 75, podendo cair para 40 conforme elas vão envelhecendo e não tendo mais relevância. Valores esses que também são inferiores aos valores de antigamente, antes de G, antes de V, onde o jogo era bem mais caro. Avulsas de RRR estourando no máximo a faixa de $10 atualmente, em média de 500 ienes, e as mais hypadas e infladas chegam a 700 ou 1.000 ienes, que é algo em torno de 5 a $10, enquanto em V as VRs eram mais de $20. Então, mesmo se os preços por aqui no Brasil, um país que não recebe suporte oficial e precisa pagar várias taxas extras para ter acesso às cartas, continuarem equivalentes a antes, isso é resultado do valor menor em ação contrabalanceando a desvalorização da nossa moeda. Sexta pauta. Como você enxerga os olhos de fora do Vanguard para o mesmo após a chegada dessa nova era? Uma nova era para Vanguard, uma nova era para Bushiroad, uma nova era para os jogadores. Muitas coisas boas estão acontecendo e muitas coisas boas para chegar. A introdução do Raid Deck também foi algo muito bom. Uma das maiores frustrações do jogo era não conseguir fazer raid,
Esse risco desaparece com a introdução do Hard Deck. Além disso, permite expansão na forma como as cartas são criadas e você pode garantir estratégias consistentes com efeitos exclusivos de Vanguard, tendo certeza que vai ativar eles sem risco todos os jogos. Essa garantia de raid todo turno também expande a forma como decks são construídos. Até então, decks eram construídos no formato 17 Grade 0, 13 Grade 1, 12 Grade 2 e 8 Grade 3, com pequenas variações na tentativa de consistentemente dar raid todos os turnos enquanto faz sua estratégia. Porém, com o Raid Deck você pode colocar quantas cartas da grade de sua escolha sem risco, e já temos demonstração dessas variedades logo no começo. Nirvana pode usar 4 Tricksters, que são grade 0, sem risco algum. Magnolia tem um foco enorme em grade 2, possui apenas outras cópias de si, como na linha dos grade 3, para fazer o Persona Raid, e o deck consiste de alguns poucos grade 1 e muito grade 2. Do outro lado da moeda, temos Bastion, com a capacidade de usar 27 grade 3 sem se prejudicar, e continuando forte, um dos decks mais fortes atualmente, por sinal, que não perde defesa. A saída dos Gifts e a introdução de Persona Raid também oferece uma forma mais controlada de ganho de poder e de forma temporária, sem o risco de sair de controle, como aconteceu com os Gifts, onde 2, 3, vários Gifts eram gerados todo turno. Porém, mesmo essa mecânica não é algo que obrigatoriamente todos usem sem pensar duas vezes, pois algumas builds de Battle Magnus estão aparecendo que não usam cópias extras de Battle Magnus, pois o deck funciona muito bem sem a necessidade do Persona Raid, abrindo espaço para outras opções. Mesmo dentro dos próprios Raid Decks designados, variações começaram a aparecer. Decks de Nirvana estão abrindo mão de usar Sunrise Egg, o inicial de Dragon Empire, que oferece um draw quando você vai como segundo jogador, utilizando ele Trickster como inicial. Isso permite com que não só aumente o espaço para que você possa colocar uma carta a mais no seu deck, como também aumenta o número de Trickster em circulação no jogo, garantindo uma sua ofensiva mais consistente, mais forte e sem ser prejudicado quando você começa o jogo, pois você continuaria não dando o draw. Além disso, temos exemplos de decks de Magnolia que evoluíram para passar a usar a Raid Chain do Zorga. Isso permite acelerar o deck de uma forma mais consistente, ao invés de arriscar colocar triggers em campo. Esses são alguns poucos exemplos que apareceram em poucas semanas de jogo, e conforme mais cartas vão aparecendo e mais tempo vai ser passado, podemos esperar muitas inovações e muitas criatividades na forma como o jogo é jogado, criado e aproveitado. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Vocês acabaram de ver um ponto de vista positivo trazido por Muribeca, na opinião dele. Agora vamos ver um ponto de vista um pouco diferente, que vai ser trazido por Mário também, seguindo a opinião dele. Bom, eu sou Mário, eu jogo Vanguard há um tempo já. Eu sou um player frequente, eu jogo de Narukami. E bom, eu fui convidado por Gabriel para debater sobre Overdress e em comparação com a Vera. O anime de Vanguard da Era D é o anime da temporada de abril, produzido pela Clamp. Eu tô aqui para conversar sobre esse anime e os outros tópicos da Era D. O anime tá bem ruim, com uma direção extremamente ridícula e outros vários problemas. Mas enfim, vamos por partes. O anime de Vanguard, como qualquer outro de card game, é focado nos duelos. Não tem como fugir disso, o anime foi feito para vender cartas. E ele falha totalmente. Os duelos simplesmente não existem, são cortes de um lado para o outro, sem emoção nenhuma. Nos duelos, nem para aumentar a emoção, não existe nem trilha sonora, de tão fraco que os duelos são. Usaram o argumento de que o anime não foi feito para ser um card game, e sim um slice of life. Primeiro que não é verdade, pois o anime claramente é feito para vender as cartas. E uma prova disso é que Slice of Life nem tá no gênero do anime. O gênero do anime é ação e jogo. Segundo, que mesmo que fosse verdade, ainda assim o anime seria ruim, porque 80% das coisas que acontecem no anime não existe motivo para acontecer. Não acrescenta em nada no anime.
Um exemplo é que o segundo episódio inteiro tem uma introdução para um personagem que não precisa disso. É literalmente um episódio com nada acontecendo, em que tudo acontece lá, não importa. E se apagasse do anime, não teria problema nenhum. Eu não tô exagerando, pode checar lá. Tudo que acontece não acrescenta em nada. Diferente da V, em que o diretor sabe montar certinho os episódios, com um personagem tipo Kamui, tendo poucos minutos de introdução e você já entendendo tudo sobre ele, e outro como Naoki, que é mais complexo, mais importante e melhor desenvolvido, tem mais tempo de tela. Ou seja, na V, tudo tem seu tempo perfeito, por causa que o diretor é bom. Os diretores da V já trabalharam em animes incrivelmente bons. Já o da D, bem, é o primeiro trabalho dele. Sim, é o primeiro trabalho dele como diretor. A animação é totalmente consistente, sendo boa nas cenas de lutas e horrível no resto. Esse resto sendo 99% do anime. E os personagens são extremamente desinteressantes. Tendo o garoto que não consegue evoluir nem aprender nada, o grandão momoço totalmente sem sal e a narradora insuportável. Além de os duelos serem insuportáveis, a narradora não cala a boca falando coisas genéricas como o garoto estava fraco, mas ele se levantou como um tigre. E essas coisas que não acrescentam em nada na obra, como o resto das coisas no anime. E a outra personagem do grupo é só uma menina. Sim, porque de resto ela é como qualquer outra menina genérica. Enfim, como o anime de card game ele é horrível. Como de história ele é pior ainda. Isso dá pra ver claramente se refletindo na comunidade. Esse sendo um anime de vanguarda com a pior nota de todas. Sim, de todos os animes de vanguarda, esse tem a pior nota. Dá pra ver que a comunidade não gostou do anime. E os motivos, bem, são bem claros. Pela segunda vez, a Bushido trocou novamente o formato principal, saindo da V-Era para a D-Era. Já é um pouco suspeito isso, pelo fato de ser o segundo, entre aspas, reboot feito pela Bushido. O primeiro sendo a mudança para a V-Era. E nessa primeira mudança, eles fizeram a promessa de que não iriam fazer outro reboot novamente. E aqui estamos, com ele quebrando essa promessa. Só para deixar bem claro, a palavra japonesa é bem mais sagrada. Então se eles quebraram essa palavra, não sei se pode ser muito confiável. Afinal de contas, a Bushido não é uma empresa exclusiva de card games. E ela não tem medo nenhum em acabar com seus jogos, como já fez em outras ocasiões. A Era V foi deixada em segundo plano cedo demais, basicamente cuspindo nos jogadores, pois com uma mudança tão drástica em 3 anos, os jogadores que quiserem mudar vão acabar se ferrando. Pessoalmente, não acho que isso afetará os jogadores do Brasil, pois 99% de nós continuarão no formato V, e a V tem só a crescer no Brasil. Porém, para os jogadores de D, querendo ou não, fica um pouco de nervosismo, pois a qualquer momento pode acontecer um novo, entre aspas, reboot, talvez mais cedo ainda. Pessoalmente, eu não sei o porquê dessa decisão da Bushido. Afinal, o Vanguard estava com o quarto card game mais popular no mundo com a Era V, então essa mudança não fez sentido nenhum pra mim. Com a chegada do novo formato, a Era D fez uma mudança ousada e estranha, o fim dos clãs. Esse fim foi um pouco estranho, afinal de contas era uma marca registrada do Vanguard e um ponto positivo para a maioria das pessoas. Aparentemente essa mudança foi por reclamações via Twitter, que eu duvido muito, afinal de contas não é inteligente escutar reclamações em redes sociais pessoais das pessoas que elas falam que quiserem sem nem pensar 2 vezes. Mas o que importa é que mudou, e eu acho isso extremamente negativo. Um dos motivos é o preço, o jogo vai ficar bem mais caro. Por mais que a Bushido tenha barateado os produtos lá fora, aqui no Brasil não mudou muito, com a diferença que você vai ter que comprar suporte novo a cada 2-3 meses. E card game é algo bem caro, então se você quiser continuar no mesmo nível de todos, você vai ter que comprar sempre. Mas vou falar melhor sobre isso na parte dos preços. Porque mudando um pouco de assunto, com essa junção de clãs pode acontecer 2 coisas. A primeira seria que as nações se prendessem a uma mecânica, ou seja, cada nação teria sua mecânica no deck e jogaria assim. O jogo se resumiria a 5 decks, o que seria horrível, porque teríamos basicamente só isso jogando o formato. E também dá pra ver que não vai acontecer, já que já vemos as cartas da mesma nação com mecânicas diferentes. Mas aí entra outro problema da mistura de diferentes mecânicas. Nessa Era D estão tentando trazer mecânicas nos clãs para as nações, porém tem mecânicas que são diferentes demais para se misturar, por exemplo Narukami e Batama.
E nesse formato poderia ver mistura deles, o que primeiro é bem estranho e pode criar um deck absurdo com poderes misturados e criar um problema muito forte mais pra frente. E outro problema seria esquecer arquétipos, por exemplo em Yu-Gi-Oh! Há vários decks totalmente diferentes e que 99% não vê jogo nem fofã pelo fato de ser esquecido sem suporte. Ou seja, diferente de antes que cada clã recebia seu suporte, todos os clãs viam um jogo competitivo, os decks ainda não vão ver isso, afinal de contas cada clã tem sua mecânica principal. Diferente das nações, sim, eu concordo, que todas as nações vão ver competitivo. Mas o que são nações, além de um monte de mecânicas juntas? As nações em si não significam nada, os decks que vão ser as mecânicas, e a maioria dos decks vão ser esquecidos. Bom, a empresa não vai conseguir ver todos os decks, todos os arquétipos do jogo. Fora que a retirada dos gifts vai tirar um grande diferencial dos decks em geral. Shud fez uma promessa, que seria baratear o preço dos clãs. Lá fora pode ter dado certo, o problema é que aqui no Brasil não deu. Os decks estão com o mesmo preço de antes, literalmente o mesmo preço. Só com a diferença que você vai ter que pagar suportes a cada 2 meses. Ou seja, o que você pagaria antes do ano, você vai pagar 3 ou 4 vezes a mais, deixando o jogo ainda mais caro. Fora que como nós pegamos cartas de maneira importada, demoram no mínimo 2 ou 3 meses para o suporte chegar. Então basicamente quando o suporte chegar em você, já vai ter outro disponível no mercado. E assim você vai pagando e gastando mais dinheiro várias vezes. No final, o jogo fica bem mais caro. Não muda muito se lá fora, no exterior, está mais barato. O que importa para nós é o Brasil. E no Brasil tá bem caro. E, sinceramente, não tem previsão nenhuma de mudar. Sinceramente, acho que a imagem da Bushworld não está tão bem, com vários reboots e o último sendo totalmente desnecessário. Eles deram um reboot e ninguém sabe o motivo, afinal de contas o jogo estava vendendo bem e o competitivo totalmente tranquilo. Vivendo para um jogador novo deve ser complicado manter a fé na empresa depois de 2 reboots. Até complica acreditar que um jogo sofreu 2 reboots. O anime não tem apelo nenhum para um novo público. Não existe motivo para alguém começar a jogar Vanguard por causa do anime. Para entrar no competitivo de D, precisa de um investimento infinitamente maior. Não vejo muito a vontade dos novos jogadores entrarem no jogo. Com 2 reboots, sempre é o meio do jogo sofrer isso de novo, uma instabilidade. Afinal de contas, a palavra da Bushworld não vale muito. O anime não tem apelo nenhum, ninguém vai jogar o jogo por causa dele. No final das contas, eles acabaram com o ver rápido e sem motivo, para criar um jogo cheio de problemas que a AD era. Essas foram minhas opiniões, espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade para discordar de mim e se quiser debater sobre isso, os comentários estão abertos para vocês. Bom, é isso. Deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Então é isso, galera. Essa foi a opinião de Muribeca, a primeira e a segunda agora de Mario. Mas eu quero saber a de vocês também. Deixa aí nos comentários com quem você concorda, por que você concorda, ou se você tem outra opinião diferente da dos dois. Apesar de trazer esses vídeos assim, ser muito legal e ser o meu conteúdo favorito, ele é um pouco trabalhoso, principalmente na edição, galera, do áudio, do vídeo. Então, se vocês gostarem, deixa o like, deixa um comentário, divulga aí com seus amigos, que fortalece demais e me ajuda a continuar trazendo mais vídeos. E valeu e até a próxima!